Nos últimos dias, o que diz o nosso Senhor? Qual é a mensagem que Deus quer passar para cada um de nós, os seus fiéis, e também para aqueles que ainda não creem? Qual a mensagem que Deus quer nos transmitir através da sua santa palavra? Podemos ver os acontecimentos dos últimos dias e para aqueles que creem, sabem muito bem o que está prestes a acontecer. Mas antes, não deixe de clicar nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui, falando um pouco mais dos últimos tempos e das mensagens que Deus está nos passando para esses últimos dias, para nos fortalecer, nos manter na fé até o fim, até a volta do nosso Senhor Jesus. Essa mensagem Deus ele me deu e eu vejo que isso está acontecendo claramente nesses últimos dias. Essa mensagem ela tá lá em 1 Timóteo capítulo 4. A principal mensagem que Deus quer nos passar é para que vivamos por fé e não por vista. Podemos ver que tudo está acontecendo aí, muita coisa está surgindo, tentando trazer um certo medo para todos que estão vendo os últimos acontecimentos, mas para que possamos permanecer firme no Espírito, buscando fazer a nossa parte, que como adoradores do nosso Senhor Jesus, como seguidores dele, precisamos continuar passando fé, vivendo pela fé e passando fé para aqueles que estão ao nosso redor, que possivelmente estejam aflitos, angustiados, perplexos, que é o que a palavra diz, e nos últimos dias estarão perplexos pelas coisas que estarão acontecendo, mas precisamos nos conter, precisamos olhar para cima, olhar para Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele continuará sendo Senhor até o final dos tempos, até o dia da redenção da nossa alma. Ele está assentado no trono e Ele dá as ordens. O mal pode estar assolando o mundo, porque esse mundo jaz no maligno, isso já é uma verdade. Entretanto, Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano. O mal não pode contra Ele. Jesus se sacrificou por nós e venceu o inferno, venceu a morte. Então, no nome de Jesus, temos vitória. Aleluia! Declare isso na sua vida agora, nesse momento e todos os dias que virão. Declare isso. Continuemos declarando a vitória na cruz há milhares de anos atrás e que hoje permanece e vai permanecer até o fim. Não importa o mal que esteja tentando destruir essa terra. Isso já é profetizado, já estamos no fim, o anticristo já está no mundo e precisamos nos manter até o dia do arrebatamento da igreja para aqueles que querem uma pátria celestial. Essa pátria aqui não é nossa. Esse lugar em que estamos hoje não é a nossa casa real. Buscamos uma pátria celestial e é por isso que Deus nos dirige a viver por fé e não pela vista. Alcançar a salvação eterna só é possível através da fé no nome do Senhor Jesus, porque Ele venceu. Essa é a palavra dele. Então, se a gente diz que crê no nosso Senhor Jesus, precisamos vivê-la a cada dia. Negar nós mesmos, negar tudo que vem, todo pensamento de angústia, de tristeza, de depressão, tudo que vem, precisamos negar. Precisamos ser fortes e somente através do Espírito Santo isso é possível. Em 1 Timóteo 4, logo no início ele fala assim: mas o Espírito expressamente diz. O que quer dizer essa palavra expressamente? Quer dizer que ele está falando claramente para todos que estão meditando nessa palavra e vendo tudo que está acontecendo. Então ele está falando uma coisa assim, clara, bem vista, palavras precisas, explícitas. Ele, o Espírito Santo,
Santo de Deus está falando expressamente. E ele diz o quê? Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Assim que eu bati os olhos nesse versículo, eu logo enxerguei tudo acontecendo. É como a Bíblia em 3D diante de nós. O Espírito Santo está nos mostrando, de fato, aquilo que está acontecendo hoje em dia. Você vê muitos apostatando da fé. Essa palavra apostasia, ela quer dizer o abandono da fé, o abandono da crença que antes aquela pessoa professava, né? A pessoa antes vivia pela fé, hoje ela apostatou dessa fé, ela deixou, como se fosse um casamento. Porque a nossa vida com Deus é um casamento. Se a gente diz que crê no Senhor Jesus, então temos que casar com Ele. E você sabe, se você já casou, você sabe como é um casamento. É construído na base da fidelidade. É você saber que aquela é a pessoa que você vai passar o resto da sua vida junto. Você vai morrer com ela. Glória a Deus. Com Deus é a mesma coisa. Quando recebemos o nosso Senhor Jesus na nossa vida, estamos declarando: eu quero casar com o Senhor, e Ele quer casar conosco. E isso é construído em um relacionamento de intimidade, de companheirismo, de compromisso, um pacto de fidelidade para sempre, eternamente. Mas quando a pessoa entra na apostasia, ela deixou, ela se separou de Cristo. Está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que os nossos irmãos da fé permaneçam até o fim, sem cair na apostasia. Que essa seja a nossa oração todos os dias também, meu irmão. Porque existem muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo. A palavra de Deus diz que quando a gente passa uma situação difícil, por um problema, por uma luta, por uma tribulação, a gente tem que pensar: não estamos sozinhos. Os nossos irmãos ao redor do mundo também estão passando pelas mesmas ou até piores situações que nós. A palavra de Deus nos traz esse encorajamento. O Espírito Santo nos traz esse consolo. Por quê? Porque é uma guerra, uma luta. Estamos num mundo que não é nosso. Estamos aqui como peregrinos. Estamos passando um tempo por aqui. Então vamos passar por lutas, sim. Mas isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria. Por quê? Porque isso mostra que não somos do inimigo, que não pertencemos mais ao diabo. Então temos que andar na contramão desse mundo. E é justamente essas doutrinas de demônios estão ao redor do mundo, estão querendo implantar aqui no Brasil. Você pode ver partidos de esquerda que querem destruir o Brasil. Então, essas doutrinas de demônios, eu vou falar agora sobre isso. É o próximo ponto desse versículozinho, que são os espíritos enganadores. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que na tribulação, na grande tribulação, Deus ele vai permitir, porque é juízo de Deus, ele vai permitir que diversas classes de demônios venham para essa terra, porque vai ser a grande tribulação. Quem vai estar reinando aqui é o anticristo. Só que eu creio, e a palavra de Deus confirma em várias passagens, que já estamos nas dores de parto, já estamos no princípio das dores, ou seja, aquela fase que antecede a chegada do anticristo, a grande tribulação. Já estamos passando por isso, e mais para frente, nos dias que vão se suceder, a gente vai de fato confirmar isso. Seja lá o que vier a acontecer, meu irmão, precisamos já saber, já precisamos entender. Já estamos no fim. Só quem não vê é quem não quer ou quem não crê, de fato. E a gente eu vejo que muitos cristãos ainda não creem também, querem continuar com as suas vidas aqui nessa terra, como se nada tivesse acontecendo, como se Jesus fosse demorar ainda anos para chegar, meu irmão. Eu creio que a gente não passa mais nem 5 anos nessa terra, porque
já está tudo acontecendo. E isso é motivo de alegria, a gente pensar Jesus está voltando para nos remir a alma. Por isso que precisamos estar como as 5 virgens prudentes. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a parábola das 10 virgens, que é mostrando o período em que Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja. A gente precisa entender que o mundo está tomado e a gente precisa viver pela fé, justamente isso. Então, a questão das doutrinas de demônios, doutrina quer dizer ensinamento, né? Um ensino, um tipo de conjunto de princípios. Da mesma forma que existe a sã doutrina, que é a palavra de Deus, existe também o diabo sendo invejoso. Ele criou a doutrina maligna dele, doutrinas de demônios. E isso a gente está vendo por aí, que estão tentando implantar no nosso país. Outro ponto que eu coloquei aqui é que essas doutrinas são feitas pelos ímpios, aqueles que são mandados do inimigo, ensinos ímpios de Satanás. E isso resulta em quê? Na apostasia da fé. Isso resulta no esfriamento da fé. Porque como o mundo está cheio dessas doutrinas, isso também é relacionado a diversas outras religiões que tem por aí, a gente sabe que só existe um único caminho, uma única vida, uma única verdade. Não existe outros caminhos que levam a Deus, como muitos dizem por aí. É algo que a gente tem que ter em mente, meu irmão. Que diversas religiões existem, falando de outros deuses, outras entidades, etc. Mas precisamos seguir uma única linha até a salvação. E esse único caminho que leva à salvação é Jesus. Não existe outro, não existe outras rotas, atalhos que a gente pode pegar para chegar até Deus. Não, e Deus é um só, Ele é soberano, Ele é Deus. Essas doutrinas, esses enganos, através de espíritos enganadores, enganando as pessoas, distraindo as pessoas para as coisas desse mundo, e que esse mundo já está assolado pelo maligno, isso faz muitos apostatarem da fé. Isso acontece já faz tempo, desde lá do tempo também de Cristo até aqui. Olha só quantas pessoas já têm deixado a sua fé para crer em outras coisas, em filosofias que existem aos montes por aí. Pessoas, né, líderes, etc., de partido, de tudo. Isso tem distraído as pessoas. São exemplos de doutrinas de demônios. E como essas doutrinas elas são divulgadas? Então vamos continuar aqui no versículo 2, que diz, que responde a essa pergunta. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Tem alguém, né, nessa política hoje em dia que está falando muita mentira, que está falando coisas estarrecidas. Só quem não vê é quem é cego também, ou porque gosta da mentira, ou porque é ladrão igual a ele, né? Eu acho que você já sabe de quem eu tô falando. Pela hipocrisia de homens. E o que quer dizer hipocrisia, meu irmão? É você dizer uma coisa, você declarar uma coisa e viver outra. De homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, cauterizar é você já tá, é como se você não tivesse nem aí mais, já tá cauterizado. Só procurei o real significado da palavra cauterizada. Deixa eu ler para vocês. Ter a mente cauterizada significa um estado de impenitência e incredulidade tão profundo em que não há mais nenhuma sensibilidade moral e a consciência se torna inoperante. Ou seja, a consciência da pessoa, ó, já bateu as botas, não tem mais consciência, não tem mais o senso moral da pessoa. A mente cauterizada ou consciência cauterizada está diretamente ligada à apostasia. Ou seja, a pessoa pode pregar para essa pessoa, pode falar de Jesus, pode fazer tudo, mas a pessoa, ela não arreda o pé, ela não sai mais daquele estado de apostasia. E interessante notar que a pessoa que apostatou da fé, um dia ela teve experiências com Deus, um dia ela já teve uma vida com Deus. Olha só o que é que o diabo faz.
Olha só o perigo que a gente passa todo dia e que somente o Espírito Santo nos guarda, nos protege, nos livra, meu irmão. Olha só a que estamos inseridos num mundo em que querem cauterizar a nossa mente, querem nos afastar de Deus, querem destruir aquilo que Deus planejou para nós, querem acabar com a igreja, querem acabar com os cristãos. E isso, todas essas doutrinas de demônios, elas são divulgadas por grupos de pessoas, grupos de partidos que são contra a igreja, são contra os cristãos, a doutrina, a sã doutrina, eles são contra. Porque o que é que o diabo mais gosta? De desordem. O diabo adora a desordem, o diabo adora a promiscuidade, a bagunça, tudo que é errado, tudo que é impuro, o diabo adora. Então é isso que ele quer implantar no nosso país, mas precisamos estar firmes na fé, no nome de Jesus, porque o sangue de Jesus é poderoso, meu irmão. Então precisamos fazer a nossa parte. Próximo ponto é: o que são essas doutrinas de demônios? Tá lá em 1 Timóteo 4, versículo 3 agora. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Esses alimentos aqui, meu irmão, a gente tem que ler a Bíblia sempre com uma visão espiritual, certo? Me diga aí, qual é o alimento que eu e você precisamos comer todos os dias para nos manter na fé? A própria palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra todos os dias. Nem que seja um versículozinho, nem que seja alguma coisa, a gente precisa fazer para manutenção da nossa fé. Precisamos agir. Fé é atitude. O crer é atitude. Então a gente precisa todo dia estar se alimentando desse pão. Em várias passagens da Bíblia, Deus nos mostra que o alimento, nosso alimento vivo, Jesus é o pão da vida que desceu do céu para nos dar vida eterna. Você lembra lá em Moisés, Deus derramou o maná do céu. No Antigo Testamento foi pão mesmo para que eles sobrevivessem. Isso já era uma ideia, né, um toque para o que vinha a seguir, que é o próprio Senhor Jesus descendo do céu em carne, materializado, o poder de Deus materializado, para que nós nos alimentássemos dele. Ele se entregou na cruz, e isso representa também a Santa Ceia. É o pão e o vinho, o pão que é a carne dele, então nos alimentamos dele, da palavra, e ele é a palavra. Olha só como tudo se encaixa, entendeu? Estão querendo destruir, tirar esse nosso alimento que Deus criou para os fiéis. Tá bem claro, meu irmão. Querem destruir a palavra de Deus. Você pode ver várias coisas que estão acontecendo pelo mundo. Gente chutando a Bíblia, escarnecendo, zombando de Deus. Querem fazer isso no nosso país. No nosso país é o único que ainda tem um líder que é direcionado para a família, que é direcionado para a palavra de Deus e quer preservar tudo isso nesse país, enquanto que o outro lado quer destruir. Isso tá bem claro, meu irmão. Nesse próximo dia 30, que está aí às portas, faça a sua parte. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo para compreender a situação que a gente está vivendo, faça a coisa certa, aquilo que é de ordem, aquilo que vai trazer a permanência da palavra de Deus nessa terra, nesse país. É claro que as coisas estão aí, está tudo acontecendo, o fim dos tempos já está às portas. Mas aquilo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. É o nosso dever. Deus não vai descer e colocar lá o númerozinho certo pra gente, não. Quem vai para as urnas somos nós. Materializar a nossa fé ali. Então, se a pessoa tem a fé na palavra de Deus, ela vai escolher aquilo que a palavra me guia a fazer, que é preservar os bons valores da família, o bem-estar dos filhos. Então ele continua assim: ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou, querem destruir, proibindo o casamento. Você pode ver a ideologia de gênero, né? Querem implantar aqui, casamento com homem, com mulher, com tudo que não presta. Querem destruir a família. Então isso aqui, proibindo o casamento, querem destruir a família. Porque se uma criança, a criança pode nascer homem
mas ela tem o direito de escolher se quer ser homem ou não, se quer ser uma mulher. Isso aí é destruir a família, porque a partir do momento que um homem se casa com outro homem, vai ter o quê? Vai ter o quê? Vai nascer o quê daí? Um mutante? Não vai nascer nada. Querem destruir o projeto que Deus criou para o ser humano. O sagrado matrimônio querem destruir. Então, aqui ele está dizendo, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então a gente usa a verdade, a palavra de Deus, com ações de graças. A gente glorifica o nome de Deus, a gente glorifica o nome do nosso Senhor quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente preserva a família, quando a gente busca a ordem, busca o que é direito, o que está na palavra de Deus. Eles querem destruir isso, porque o anticristo já está, é um sistema do anticristo, já está sendo implantado em todo mundo. E o anticristo, a palavra diz que ele vai querer que todos adorem a ele mesmo, é a adoração dele. O diabo, ele quer ser adorado. E no mundo de caos, no mundo de destruição daquilo que Deus criou, ele vai estar sendo adorado. E muitos vão seguir esse sistema, já estão seguindo. Então, a palavra de Deus é bem clara aqui, para continuar aqui, o que partidos de esquerda estão querendo implantar: destruição da família, odeia a religião, odeia a palavra de Deus, odeia os cristãos, ama a desordem, que é o que o diabo mais gosta. A gente vê a bagunça que apoia o aborto, destruição de seres que não têm culpa de nada, né? Se a pessoa não quer ter filho, não faz, é simples. Tem tanta coisa aí pra evitar. Por que não evita? Porque a vontade da carne é maior. Aí prefere colocar uma criança no meio dessa nojeira, dessa impureza, dessa sacanagem toda. E pra no fim, depois, não quero mais não, mata. É isso daí que eles apoiam. Apoia os outros a tomarem o que é seu de direito. A gente vê a coisa nem ganhou ainda. E lá em Goiás já tava tendo invasão de terra privada. Já estavam querendo colocar acampamentozinho para tomar as terras dos outros, que é de direito dos outros. Isso daí que eles apoiam. Apoia bandido também, né? Quer desarmar o povo de bem e armar cada vez mais aos dentes os bandidos. Libera tudo, apoia as drogas, né? Para destruir ainda mais. Já tá bem destruído, mas ele quer ainda mais destruir a vida dos jovens, liberando maconha, liberando droga, liberando tudo. Desvia as pessoas dos princípios de Deus. Ou seja, é todo o pacote, né? Para desviar o resto. Outro ponto que eu destaquei aqui é como identificamos essas mentiras. Como identificamos essas doutrinas de demônios? É claro, é só a gente conhecer a palavra de Deus. É só a gente conhecer a verdade. E ela tá aí para todo mundo ver. A palavra de Deus hoje em dia é mais acessível do que tempos atrás. Na internet você pode pensar, eita, aquele versículo que eu queria ler, eu só lembro desse trecho aqui do versículo. Se você colocar o trecho do versículo no Google, ele vai dar o versículo inteiro para você. A praticidade que a gente tem hoje de buscar a verdade, aí tá nas mãos. Mas, meu irmão, vai chegar um tempo em que não vai existir mais essa praticidade toda. E esse tempo já está chegando. A palavra de Deus está aí para todo mundo que quer saber da verdade, que quer viver pela verdade. Só quem não busca é quem não quer, porque ela tá aí. Mas eu garanto para você, porque está na Bíblia, está na palavra de Deus, vai chegar um dia em que vão buscar o alimento que Deus criou para os fiéis e não vão encontrar. Vai ser um tempo de fome. E eu tenho um vídeo preparado para deixar aqui no comentário fixado para você ver essa realidade que está prestes a acontecer nesse mundo. Então vão buscar a sã doutrina e não vai existir mais. Vão estar sedentos da palavra de Deus, de alguém que pregue esperança, porque a palavra de Deus é esperança. Vão estar morrendo por alguém que venha trazer uma palavra de salvação e não vão encontrar.
porque você já tá vendo o que é que estão querendo fazer. Destruição dos princípios de Deus. A mentira, ela leva a dúvida leva o medo. A mentira é o que o diabo propaga. Ele quer destruir a verdade, mas nunca vai conseguir. Nunca, jamais, em tempo algum. Precisamos perseverar na fé. Precisamos continuar buscando. E eu queria ainda continuar esse capítulo de Timóteo, capítulo 4, porque tem coisas ainda que eu não falei. Então, no próximo vídeo, eu queria continuar para a gente terminar esse pequeno estudo sobre essa passagem que Deus me deu e que eu vejo claramente que está acontecendo hoje. Aliás, Timóteo, ele já começa mostrando tudo o que está acontecendo. Se você for lá em 1 Timóteo, capítulo 1, um pouco mais à frente, ele vai mostrar as falsas doutrinas. Se você quiser meditar, a Bíblia está bem acessível a você, eu creio. Mas a gente vai buscar fazer o que Deus mandar aqui, amém? Deus abençoe a sua vida, espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe para todos que ainda estão com os olhos trancafiados. Eu creio que ele pode, é claro, trazer a visão para muitos que estão cegos por aí. E para que os próximos dias, em nome do Senhor Jesus, Deus possa interceder por aqueles que são dele. Se o pior acontecer, fiquemos na fé, meu irmão. Continuemos firmes. Eu não sei se isso acontecer, quanto tempo eu vou poder estar aqui fazendo esses vídeos, porque vão com toda certeza acabar com a informação, certo? Principalmente nas mídias digitais, mas a gente vai seguindo como Deus quiser. Deus abençoe a sua vida.